Bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a 33ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da terceira sessão legislativa da 55ª Legislatura do Senado da República. Primeira parte da pauta. Indicações de autoridades. Item 1. Mensagem número 45/2017, não terminativo. Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição Federal, e com o artigo 39, combinado com o artigo 46 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, a escolha do senhor Agemar de Mendonça Sanctus, ministro de segunda classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Armênia. Autoria, Presidente da República. Relatoria, Senador Pedro Chaves. Relatoria ad hoc, Senador Cristóvão Buarque. Relatório pronto para deliberação. Observações. Em 24 de agosto de 2017, foi lido o relatório e concedida vista coletiva, conforme o artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. A arguição do indicado a chefe de missão diplomática será realizada nesta reunião. O item 2. A mensagem número 46 de 2017, igualmente não terminativa. Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição Federal e com o artigo 39, combinado com o artigo 41 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o nome do senhor Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Suriname. Autoria, Presidente da República. Relatoria, Senadora Ana Amélia. Relatório pronto para deliberação. Observações. Em 24 de agosto de 2017, foi lido o relatório e concedida vista coletiva, conforme o artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. A arguição do indicado a chefe de missão diplomática será realizada nesta reunião. Deste modo, convido para que tomem assento à mesa os eminentes embaixadores Agemar de Mendonça Sanctus e Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto. A quem damos nossas boas-vindas. Sejam bem-vindos ambos eminentes embaixadores. E ao iniciar nossos trabalhos, informo a Suas Excelências que o tempo destinado à casa de exposição é de até 20 minutos, podendo haver uma prorrogação dependendo das circunstâncias. Desse modo, concedo a palavra ao senhor embaixador Agemar de Mendonça Sanctus, indicado para a República da Armênia, para a sua exposição. Senhora. Bom dia, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, é para mim uma honra e um grande privilégio estar aqui diante de vossas excelências desta Comissão de Relações Exteriores e ter a oportunidade de apresentar a proposta, o projeto que pretendo realizar, se aprovado por vossas excelências, frente à Embaixada do Brasil em Yerevan, na Armênia. Como vossas excelências sabem, a Armênia é um dos países mais antigos do mundo. Foi a primeira nação cristã, ainda no século IV. Mas a localização geográfica da Armênia, como nós podemos verificar, é numa região no sul do Cáucaso, uma região conturbada historicamente, né? Está entre o Império Persa, hoje o Irã, e a Turquia, Império Bizantino primeiro, depois Império Otomano, e sempre esteve entre esses dois poderosos impérios. Para vossas excelências terem uma ideia, a capital da Armênia, onde eu vou servir, Yerevan, foi ocupada entre as guerras entre o Império Otomano e o Império Persa 17 vezes. Foi 17 vezes persa e 17 vezes otomana ao longo da história. Quer dizer, é uma história bastante intensa e,
ao mesmo tempo, essa região, a Armênia, o povo da Armênia é um povo extremamente cordial, é um povo extremamente empreendedor, como nós sabemos, é um povo que chegou a criar um país, uma nação até a ocupação otomana, uma nação bastante substancial, e teve uma influência. A cultura, mantiveram sempre a sua cultura cristã, a Igreja Católica Armênia, que é específica do país, e uma cultura muito forte, muito resistente, e que nós vemos isso ao longo da história, que até hoje permanece. É uma cultura que conseguiu se manter unida, um povo que conseguiu manter sua identidade, apesar de todas as tragédias, de todos os fatos conturbados da história que aconteceram ao longo desse tempo todo. Bom, a Armênia perdeu de vez a independência no século XVI, para o Império Otomano, mas nunca deixou de manter a sua identidade, sempre teve, ou seja, os armênios sempre tiveram a condição de cidadãos de segunda classe no Império Otomano, mas um povo muito inteligente, um povo muito capaz, sempre lutou por sua identidade para manter unida a sua nação. Com a Primeira Guerra Mundial, houve a invasão russa, do Império Russo, e a Armênia foi, ao final da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos vários eventos muito relevantes, mas, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Armênia conseguiu declarar a sua primeira independência como país moderno, em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial. Essa independência foi de curta duração, porque com a queda da Rússia czarista e a revolução na Rússia, os exércitos russos recuaram e o exército otomano, então, reocupou grande parte do território. Ao final dessa primeira independência um tanto conturbada, a Armênia foi constituída como uma república soviética, uma das repúblicas soviéticas, E assim permaneceu durante todo esse período, entre 1920 e 1921, até a dissolução da União Soviética em 1990. A Armênia sempre foi, pela própria característica, pela própria criatividade do seu povo, uma nação privilegiada dentro do Império Soviético. Os armênios, eles sempre, pelas suas habilidades, sempre foram muito valorizados, tanto que a União Soviética tinha a Armênia como um dos seus principais polos industriais, indústrias mais avançadas, na cadeia logística de produção interna da União Soviética, o que criou por assim dizer, uma certa elite técnica intelectual dentro da antiga União Soviética. Bom, com o desfazimento da União Soviética, nós temos, então, a segunda independência da Armênia em 1991, que imediatamente levantou vários problemas. Claro, foi, como nós sabemos, conturbada a dissolução da União Soviética, principalmente nessa região, e a Armênia passou por um primeiro período nos anos 90 em que houve grande instabilidade econômica e política. As pessoas realmente tiveram problema de abastecimento sérios, porque toda a cadeia logística que passava pela Armênia da União Soviética deixou de existir, porque a Geórgia ao norte se tornou independente, Azerbaijão ao leste se tornou independente, e eles não conseguiam, quer dizer, não havia energia elétrica, houve problemas seríssimos, faltava comida para a população, até eles conseguirem recompor a nação, Esses traumas do nascimento da Armênia hoje em dia, já estão, em grande parte, superados. São traumas do nascimento da nação, mas que a Armênia, novamente, pela capacidade do seu povo, pela criatividade do seu povo, está conseguindo, dentro de uma região extremamente difícil, geopoliticamente extremamente difícil, construir uma economia moderna, construir uma economia que busca se integrar
ao mercado mundial, e não só apenas, não estou aqui me referindo apenas à questão comercial, mas em aspectos culturais, em aspectos artísticos. Em suma, a Armênia é um país que se moderniza rapidamente. Mas Senhor embaixador, permita, por favor, presidente. Pois não, senador Flávio Ribeiro. Pedir a Vossa Excelência se pode abrir a votação. Nós ficamos aqui até hoje, né? Quase 4 horas da manhã, e acho que alguns senadores vão chegar e vão ter que se ausentar e pedir que pudesse ser aberta a votação. Perfeitamente, senador Flecha. Submeto ao plenário a proposta do senador Flecha Ribeiro, que tem toda a minha simpatia. Estamos todos de acordo. Eu oriento a secretaria a fazer a gentileza de abrir o processo de votação e eu devolvo a palavra ao embaixador Gemar, pedindo escusas pela interrupção. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria que colocasse um mapa ali, talvez. Restaurassem o mapa seria, talvez, ajuda muito, não é? Para que nós possamos explicar. Então, como nós podemos ver, a Armênia não tem acesso a portos marítimos. E o problema que existe hoje é a utilização da infraestrutura que existe, que foi legada pela antiga União Soviética e que está sendo modernizada. De acesso, nós estamos vendo ali no mapa o porto de Batumi, na Geórgia, e o porto de Poti. São 2 portos na Geórgia que são os principais escoadouros da economia da Armênia. Mais ao norte Poti e mais ao sul Batumi. Esses portos, eles têm um problema operacional de calado, porque hoje em dia os grandes navios de contêineres, os Super Panamax, não têm acesso a esses portos. Eles só podem receber, o que cria um problema logístico para o desenvolvimento do comércio armênio. Mas eles estão modernizando rapidamente a estrutura da ferroviária e a estrutura rodoviária. Quer dizer, o sistema de transporte da Armênia está se modernizando com a ajuda do Banco de Desenvolvimento da Ásia, principalmente, e, por outro lado, mais abaixo, eles estão, depois do levantamento das sanções contra o Irã, eles estão desenvolvendo o sistema que permita a saída, a passagem, o trânsito de produtos armênios, importações e exportações, por portos iranianos que são de grande capacidade. Quer dizer, esse gargalo da economia da Armênia, ele está sendo solucionado mais pela modernização da infraestrutura de transporte, das linhas férreas, integrando a Armênia ao sistema ferroviário do Irã e modernizando o que já existia antes da época soviética em relação à Geórgia. Mencionando aqui a questão soviética, a Armênia, a sucessora à República Russa, da Rússia, continua tendo um papel preponderante no relacionamento externo da Armênia. A Rússia, ela tem uma influência muito forte na economia, uma influência... Há um grande número de trabalhadores armênios na Rússia e são um pilar importante do balanço de pagamentos do país pelas transferências unilaterais que fazem das suas rendas, mais ou menos 1/5 da entrada de divisas no país, e também na questão política, ou seja, a Armênia é um país que vive numa espécie de, que eu diria, de equilíbrio entre a cultura russa, entre a influência poderosa que a Rússia tem e os laços que eles têm tradicionais com a Rússia, principalmente fundamentados na religião, que vem de séculos, e, ao mesmo tempo, a vontade que a Armênia tem de se tornar um país moderno, um país
com a economia, com a sociedade fundamentada no modelo da União Europeia. Então, nós temos esse equilíbrio. E esse equilíbrio eles vêm fazendo com muita eficiência, né? A presença russa é bastante importante, na economia, sobretudo. A energia é fornecida por gás, né, da Rússia, tem o gasoduto que passa pela Geórgia e 12% do volume de gás fica com a Geórgia como pagamento pelo direito de trânsito. Ou seja, eles pagam a Geórgia com o próprio gás que eles recebem da Rússia, pelo trânsito de energia. Então, hoje em dia, eles têm a situação energética bastante, bem melhor do que estava antes, né? E que é importante para o desenvolvimento da economia do país. E, em suma, eles estão procurando se desenvolver dentro dessa transformação que houve nos últimos 15 anos. A indústria soviética que ficou, ela é realmente obsoleta, eles têm muita importância hoje em dia para a agricultura, tem um papel importante, e a mineração, sobretudo de cobre, para trazer divisas para o país. Agora, tem um aspecto interessante na Armênia, é como a sua população é muito talentosa, eles estão se tornando, hoje em dia, que eu acho que a grande transformação da economia da Armênia, num polo de tecnologia da informação. Num importantíssimo polo de tecnologia da informação, porque eles têm um quadro de quadros técnicos muito bem preparados, de excelente nível de educação, e estão um pouco replicando, quer dizer, buscando replicar o que acontece nas economias dos países bálticos, ou seja, usar essa mão de obra altamente qualificada para desenvolver a economia que a gente chama hoje em dia de tecnologia da informação, telecomunicações, software, jogos, todas essas coisas que fazem parte do nosso mundo hoje, que estão nos nossos celulares, e essa indústria já chega a atingir, hoje em dia, quase 20% do valor do PIB do país, e está crescendo de forma bastante acelerada, porque são engenheiros qualificados, muito qualificados, e que têm um custo, essa mão de obra, muito menor do que teria nos outros países mais avançados. Essa é a grande vantagem da Armênia, né? Quanto às relações com o Brasil, essas têm sido as melhores possíveis ao longo da história, né? O Brasil, as relações entre o povo brasileiro e o povo armênio têm mais de 100 anos. Quer dizer, nós temos uma comunidade armênia importante no Brasil, que totalmente integrada à cultura brasileira e que contribui de forma importantíssima para a nossa economia. Vários colegas no Itamaraty são de origem armênia, todos altamente qualificados, eficientes, e esse reestabelecimento de relações do Brasil com a Armênia, que aconteceu em 1992, ele começou a produzir frutos maiores a partir da abertura da embaixada em 2006. A abertura da embaixada criou novas oportunidades que só acontecem quando existe uma embaixada residente, ou seja, o potencial que nós temos de desenvolver das nossas relações com a Armênia, ele aumentou muito. Tanto que, apesar do nosso comércio ser ainda modesto com a Armênia, nossas exportações estão na faixa de 38 milhões de dólares, quando nós abrimos a embaixada, ela estava na faixa de 1 milhão e poucos de dólares, ou seja, houve, e esse crescimento é constante, existe bom potencial nessa área, né? O crescimento é sustentado. Para nós, quer dizer, nós temos com a Armênia, a partir do estabelecimento das relações, da abertura da embaixada, nós começamos a criar as ferramentas, os instrumentos que nós usamos para que o comércio cresça, para que o intercâmbio cultural cresça, para que o intercâmbio técnico e tecnológico cresça, que são os acordos. O Brasil e a Armênia vêm assinando acordos desde a abertura da nossa embaixada, e isso culminou no ano passado com a visita do presidente
da Armênia ao Brasil, quando foram assinados cinco acordos nas áreas de cooperação técnica, de educação. Nós temos agora um acordo entre as duas academias diplomáticas para a troca de alunos, para a formação de diplomatas de carreira, um instrumento de consultas políticas e um instrumento de cooperação agrícola. Eles dão hoje em dia muita importância à agricultura na Armênia. Eles têm muito interesse, a Armênia tem grande interesse em incrementar a cooperação agrícola com o Brasil, como nós sabemos, como Vossas Excelências sabem, é um dos carros-chefes da economia do Brasil, país com tecnologia de primeira linha em termos de agronegócio, né? Mas outros acordos estão em negociação. Nós temos 2 acordos no pipeline de negociação e o principal deles é o de cooperação econômica. Esse acordo aqui sentará as bases do desenvolvimento do comércio, do turismo e da cooperação tecnológica futura entre o Brasil e a Armênia. E eu gostaria de falar um pouquinho do que eu pretendo fazer na Armênia agora. Se Vossas Excelências me aprovarem nessa comissão, o meu objetivo primeiro será o de colocar em operação os instrumentos já existentes, né? Porque é muito fácil, como Vossas Excelências sabem, assinar o acordo, negociar e publicar no Diário Oficial, mas depois tem que o acordo funcionar. Nós temos que fazer, e essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil porque envolve, muitas vezes, na necessidade de recursos, envolve, muitas vezes, mobilizar instituições que têm que prover, que têm que se envolver nos projetos, e essa, eu acredito, deva ser minha missão prioritária. E, obviamente, ver as oportunidades, porque a vantagem do embaixador residente, estando no local, é poder desenvolver as oportunidades que se apresentam e transformar essas oportunidades em benefícios para a relação bilateral. Porque eu acredito firmemente que a relação tem que ser bilateral, não pode ser de um ganhador, tem que os dois ganharem. Para funcionar a nossa relação bilateral, não só com a Armênia, como qualquer país, tem que as duas partes têm que se beneficiar. E esse é o meu objetivo também, de ver o que nós podemos trocar, o que nós podemos implementar em termos de comércio, em termos de educação. A gente tem um sistema muito evoluído de educação na Armênia, eles têm bons engenheiros, boas escolas, e é essa a minha intenção, é esse o meu objetivo. E, terminando aqui, para finalizar, para realizar esses objetivos, os meus objetivos, eu não poderia deixar de contar com a participação ativa da vibrante comunidade armênio-brasileira. Eu vou conversar com a comunidade armênio-brasileira e mobilizar esta comunidade para a promoção das nossas relações bilaterais. Isso é importante porque a comunidade armênia é uma comunidade muito eficiente. Eu acho, minha opinião pessoal, antes mesmo de ser indicado como embaixador na Armênia, são pessoas que eu acredito que, se nós conseguirmos, por exemplo, organizar uma missão empresarial para a Armênia, quer dizer, os empresários irem à Armênia, verem as oportunidades, como nos outros países onde eu servi, em que que o comércio realmente ele floresce quando os empresários se encontram, quando eles descobrem quais são as verdadeiras potencialidades, o que cada um precisa em termos de comércio, é que as oportunidades acontecem, que o comércio cresce, é que as relações culturais, educacionais, etc., crescem. Uma vez mais, eu gostaria de agradecer a Vossas Excelências pelo tempo, que eu, obviamente, pelo PCB eu já ultrapassei, e me coloco à disposição de Vossas Excelências para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixadora Gemar, pela sua rica e muito elucidativa exposição sobre a Armênia e nossas relações com essa república amiga. Passo a palavra agora para o eminente embaixador Laudemar Gonçalves Aguiar Neto, indicado para a República do Suriname, que também terá o período de 20 minutos, podendo ser prorrogado, para fazer a sua exposição sobre o seu próximo posto. Muito obrigado, bom dia, senhor presidente, senador Antônio Anastasia,
senhoras senadoras, senhores senadores, integrantes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, primeiramente, como meu antecessor, agradecer a honra e a oportunidade de poder apresentar um pouco a minha visão sobre o que deveria ser o trabalho da Embaixada em Paramaribo, caso eu seja aprovado por essa comissão e, em seguida, pelo plenário do Senado Federal. Eu gostaria de aproveitar, se o senhor me permitisse, presidente, também para agradecer algo anterior, a grande ajuda, o grande apoio que eu tive da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e do Senado Federal quando eu chefiei a coordenação da Comissão Brasileira para Rio+20. Foi absolutamente fundamental, sobretudo em relação ao acordo sede com as Nações Unidas. Eu pretenderia dar continuidade e ampliação dos excelentes trabalhos que foram feitos pelos meus antecessores, caso eu seja aprovado, em cooperação, sobretudo, com as duas adjudâncias que existem na Embaixada do Brasil em Paramaribo, que são as adjudâncias militar, adjudância de defesa, naval e do Exército, e proximamente também será a aeronáutica, está em trâmite para se transformar também em aeronáutica, e a adjudância policial da Polícia Federal, que foi inaugurada em 2008. Como curiosidade, logo que eu me formei diplomata, nos idos de 1984, o primeiro país que eu conheci como diplomata foi exatamente o Suriname, numa época em que a Marinha tinha uma cooperação com o Itamaraty e diplomatas serviam de intérpretes em missões internacionais da Marinha, não só viagens de instrução, mas também outras viagens mais curtas, e o primeiro país que eu conheci foi exatamente Suriname, e cheguei a Paramaribo, quando então era o embaixador Lampreia. Eu vou tentar não ser repetitivo, tendo em vista a apresentação que o Itamaraty enviou aos senhores, as senhoras e senhores senadores, e a exposição que foi feita pela relatora, excelentíssima senhora Ana Amélia. Eu acho que fica claro pelo próprio mapa a importância do Suriname. Não são um dos 10 países que fazem fronteira com o Brasil, na América do Sul, faz parte do nosso entorno imediato, geopolítico, econômico. O Suriname faz parte de vários instrumentos regionais, políticos e de cooperação, da Unasul, CELAC, é integrante da UTCA e também é um país associado ao Mercosul. E, obviamente, além de ser do nosso entorno imediato, tem a questão extra de ser um país amazônico. Dada a importância dessa região, esse é um ponto além para ser mencionado. O Suriname tem pouco mais de 585 mil habitantes, não chega a 600 mil habitantes, a maior parte situada no litoral, e, portanto, ele é um país mais voltado para o Caribe do que para a própria América do Sul. Temos uma fronteira de 593 quilômetros, dos quais somente 25 quilômetros com o Amapá, o resto com o Pará. E a diferença da Guiana e da Guiana Francesa não é uma fronteira viva, onde existe, inclusive, como no caso da Guiana, nós temos um consulado, e na Guiana Francesa uma ponte inaugurada do Oiapoque. Então, não há esse trânsito terrestre que existe nas outras Guianas. É uma reserva ambiental e uma área de proteção ambiental e reserva indígena em toda a extensão da nossa fronteira. Então, nós temos duas dificuldades básicas em relação a fortalecer o relacionamento bilateral com o Suriname. O primeiro é eles estarem exatamente no litoral, não ter essa ligação direta terrestre com o Brasil, e a barreira linguística. São um país de colonização inicialmente britânica, mas logo em seguida holandesa, a partir de 1667, em troca da Nova Amsterdã, que virou Nova York, passou para domínio inglês. E essa barreira linguística, e o fato de nós falarmos português, é algo que pode criar uma dificuldade extra no relacionamento bilateral. Mas nós, desde o início, tivemos uma cooperação excelente com o Suriname. Começamos a partir de 76, o Suriname se tornou independente
dos Países Baixos em 25 de novembro de 1975, e já em 1976 nós assinamos o Acordo Base de Cooperação Científica e Técnica com o Suriname. E com base nesse acordo já foram feitos vários ajustes, várias cooperações, mais dezenas de cooperações nas mais diversas áreas, e hoje nós temos uma cooperação de 8 projetos em execução e 4 para serem assinados, nas mais diversas áreas de saúde, passando por agricultura, geologia, mineração, em administração pública, com Banco Central, etc. Essa cooperação faz parte do que nós chamamos de soft power, que o Brasil faz tão bem, com o apoio do Legislativo e que é reconhecido internacionalmente. E é complementado com uma cooperação já de 34 anos com o Ministério, então as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, agora o Ministério da Defesa, que já tem 34 anos de validade. E essa cooperação de defesa tem sido extremamente importante para criar confiança e simpatia entre o Brasil e o Suriname. Existem, além da adjutância de defesa naval e do Exército, e futuramente também aeronáutica, também várias cooperações em matéria de capacitação de oficiais e inclusive, educação física com o Suriname. Para os senhores terem uma ideia, as senhoras senadoras e senhores senadores, Vossas Excelências verão que o volume de cursos que foram já oferecidos pelas Forças Armadas no Brasil ao Suriname, já 437 cursos foram oferecidos, 335 oficiais já fizeram cursos no Brasil, viveram no Brasil, a cúpula das Forças Armadas do Suriname gosta do Brasil, esteve no Brasil e vários falam português. Hoje o Ministério da Defesa oferece cerca de 85 cursos entre Exército, Marinha e Aeronáutica para os surinamenses. Nós temos um desafio. O desafio é que essa participação nos cursos oferecidos pelo Ministério da Defesa, pelas 3 Forças Armadas, tem sido decrescente com a participação dos surinamenses. E isso se dá, basicamente, pela situação econômica mais difícil dos últimos 2 anos, sobretudo do Suriname, e da, digamos, concorrência do oferecimento de outros países, como Estados Unidos e China, que têm oferecido o pagamento integral para que eles possam fazer esses cursos. Nós não fazemos isso, o Ministério da Defesa paga para eles estarem no Brasil, mas a questão de diárias e passagens ainda é um problema que nós devemos tentar solucionar para evitar que nós revertamos esse processo tão positivo de aproximação entre as Forças Armadas, entre os 2 países. Como eu disse, a cúpula das Forças Armadas hoje esteve no Brasil, gosta do Brasil, conhece do Brasil, mas daqui a alguns anos serão substituídos por militares, por chefias que não farão mais cursos no Brasil, mas sim em outros países. Em relação à cooperação policial, eu falarei em 2 aspectos, a questão policial propriamente dita, da criação da adjutância policial e do apoio ao setor consular da Embaixada do Brasil em Paramaribo. Eles já oferecem também cursos para policiais, já aprenderam, foram capacitados 85 policiais nos últimos 2 anos, inclusive agora agentes penitenciários se encontram fazendo cursos por conta de brasileiros, inclusive, que se encontram detidos no Suriname. Hoje, um número relativamente pequeno de 35 brasileiros. Mas, voltando à questão do soft power, a cooperação brasileira, tanto técnica, científica e técnica, nas mais diversas áreas, como a cooperação em defesa e policial, é a base do nosso relacionamento positivo, da agenda positiva que nós temos com o Suriname, tendo que ver essa questão desses desafios em relação à competição de outros países e à redução de participação desses oficiais no Brasil. Nós temos também uma grande cooperação cultural e educacional com o Suriname. Temos um Centro Cultural Brasil-Suriname, vinculado à Embaixada do Brasil em Paramaribo,
que oferece não somente vários cursos de português também, dado que essa é a principal barreira que nós temos, linguística, com o Suriname, mas nas mais diversas áreas artísticas, teatro, cinema, palestras, música, dança, e também temos instituído pelo meu antecessor, caso eu seja aprovado, também 2 programas de rádio semanais que servem não somente para divulgar o Brasil, mas também ter contato com a comunidade brasileira que se encontra no país. Eu passaria para a questão que também é extremamente importante, como disse o antecessor, o embaixador Jamar, que é a questão comercial, as relações comerciais. As relações comerciais com o Suriname atingiram seu ápice em 2011, em que nós tivemos um comércio bilateral francamente favorável ao Brasil, praticamente 95%, de 74, praticamente, milhões de dólares, o que é muito reduzido, sobretudo se levarmos em conta que quase 2 bilhões de dólares é o comércio, tem sido o comércio bilateral do Suriname com seus parceiros, caiu um pouco, enfim, basicamente 30 e poucos % nos últimos 2 anos, por conta da situação econômica do Suriname. Então, houve uma redução do comércio do Suriname com seus parceiros tradicionais, inclusive o Brasil. No ano de 2016, o comércio caiu a 27 milhões de dólares, comparando-se com o pico de 73, mas esse ano houve uma pequena melhora e eu vou tentar, se o tempo permitir, explicar por que isso aconteceu. Nós temos um comércio, apesar de reduzido, diversificado, que vai de calçados enfim, cerâmicas, a partes de frangos, carnes, etc., apesar de reduzido, é bem diversificado. Mas também é um desafio que nós temos que enfrentar e eu espero que, com o reforço do setor de promoção comercial, já me foi sinalizado pelo Itamaraty a intenção de reforçar os setores de promoção comercial das embaixadas no exterior, inclusive de Paramaribo, e atuando junto com o setor empresarial, nós esperamos poder fazer também a ampliação de identificação de novas oportunidades de comércio com o Suriname. Houve, nos últimos anos, missões feitas de surinameses, de autoridades surinamesas e empresários ao Brasil, ao Amapá, ao Pará, ao Amazonas e também brasileiros a Suriname. O grande problema que nós temos, digamos, o grande desafio é exatamente a falta de conexão de transportes. Né? Já houve, em 2012, a criação de uma linha marítima para o Suriname e alguns países do Caribe, mas que, por conta por questões econômicas, acabou sendo cancelada em 2013. Mas nós temos uma ligação aérea, que foi também instituída há poucos anos, com a empresa Gol, que fazia 2 voos semanais, agora um voo semanal, e que fez baixar muito também as tarifas aéreas. Antes tinha só a Suriname Airways, que conectava o Brasil via Guiana Francesa, agora nós temos voo direto para Belém. Então, essa possibilidade de também aproveitar essas conexões aéreas, inclusive em favor do turismo. Né? Além dessa questão comercial e turística, voltando à questão talvez educacional e de cooperação em universidades, a Universidade do Suriname, Anton de Camp, decidiu criar um curso de português a partir de outubro deste ano por 2 anos. Isso facilitará nós termos mais surinameses que possam falar português. Há uma cooperação já também com a Universidade do Amapá e a minha intenção, caso seja aprovado por Vossas Excelências, é, em contato com o Itamaraty, outros ministérios e com o apoio do Legislativo, poder entrar em contato com outros estados, sobretudo do entorno dos estados amazônicos, para tentar ampliar essa cooperação educacional que existe hoje com o Amapá. Inicialmente estão tendo contatos com o Pará, mas há possibilidades com outros estados também. Por exemplo, ontem eu tive a oportunidade, ao poder me encontrar com o senador Jorge Viana, de conhecer o prefeito de Rio Branco, que falou do grande curso de engenharia florestal na Universidade Federal do Acre. Por que não pensar em determinadas áreas em que há essa sintonia e onde há proximidade de interesses entre o Suriname e o Acre?
O quarto ponto que eu tentaria apresentar é a questão da comunidade brasileira no Suriname. A comunidade brasileira no Suriname é basicamente voltada para o garimpo. São pessoas com instrução, com pouca instrução. Quando o preço do ouro aumenta, há um afluxo maior de brasileiros para o garimpo. O atual já chegou a mais de 40 mil pessoas. Hoje se estima que há entre 15 e 30 mil brasileiros morando no Suriname, a maior parte dos quais garimpeiros. Obviamente que, por conta dessa situação, acaba-se havendo situação de permanência irregular no país. Um dos pontos que foi resolvido por meus antecessores, pelo Itamaraty e por outros órgãos federais, foi a questão da transferência de presos. Houve a assinatura de um acordo para a transferência de presos e, já em contato com esses presos brasileiros no Suriname, dos 35, 15 já manifestaram interesse de serem transferidos para o Brasil e estamos em vias de tratar disso com as autoridades surinamesas. Mas a questão da regularização desses brasileiros. Existe desde 2004 um acordo que não foi ainda ratificado pela parte surinamesa, um ajuste em 2005 para tratar de regularização da questão migratória. Nós tivemos em 2012 um grupo de trabalho, a reunião técnica do grupo de trabalho de assuntos consulares e migratórios, a primeira que foi ao Suriname, e esse assunto foi tratado, mas não houve evolução. E eu acredito que o maior interesse seria tentar realizar a segunda reunião técnica desse grupo de trabalho de assuntos consulares e migratórios, se possível, já em 2008, para tratar e tentar solucionar essa que seria, digamos, a questão principal migratória brasileira no Suriname, que é uma das prioridades da política externa brasileira, de assistir os brasileiros no exterior. Em resumo, nós temos uma agenda positiva com o Suriname, uma agenda histórica que pode ser ampliada. Nós temos as barreiras tradicionais de língua, transporte e de falta de diversificação de comércio, mas que são assuntos que, se aprovado, eu pretendo tratar com auxílio das adjudâncias que nós temos no Suriname, com o Ministério das Relações Exteriores, com os outros ministérios envolvidos, porque há uma grande possibilidade de incremento dessas relações. E sempre tendo a preocupação de que não podemos perder tudo que conseguimos nos últimos anos, sobretudo com a cooperação de defesa militar, para continuarmos a ter essa aproximação e essa simpatia, essa confiança entre o Suriname e o Brasil. Eu, caso aprovado, agradeço muito aos senhores a oportunidade, estou aberto também para responder a todas as perguntas, todas as dúvidas que os senhores possam ter, senhores senadores possam ter em relação à nossa cooperação e à agenda entre o Brasil e o Suriname. E gostaria, talvez não como uma sugestão, colocar na mesa para se pensar, eventualmente, a possibilidade de criação de um grupo de amizade Brasil-Suriname, porque achamos que as relações entre os legislativos pode ajudar em muito a melhorar e aprofundar as relações bilaterais entre os nossos dois países. Muito obrigado. Eu que agradeço, eminente embaixador Laudemar, e o cumprimento igualmente pela exposição muito lúcida e clara e bastante abrangente das nossas relações com a República vizinha e irmã do Suriname. Vamos dar início agora à parte das arguições e alegações pelas senhoras senadoras e pelos senhores senadores. Já se encontram inscritos os eminentes senadores Flecha Ribeiro e Pedro Chaves. O primeiro senador inscrito, o senador Flecha Ribeiro, a quem concedo a palavra para suas indagações aos nossos sabatinados. Presidente, senador Antônio Anastasia, senador Pedro Chaves, nossos embaixadores indicados, embaixador Agemar Mendonça Santos para a República da Armênia e o embaixador Laudemar Aguiar Neto para a República do Suriname. Tive a oportunidade de receber a visita
dos senhores no nosso gabinete que iniciamos uma conversa que veio esclarecer, senadora Anastasia, a importância, como sempre, do Brasil estar relacionado com esses países no sentido de aproximar, não só comercialmente, mas também culturalmente e a relação de amizade com esses países. O embaixador Agemar, que vai ocupar o posto da Embaixada do Brasil na Armênia, ele, na sua exposição e nos dados que aqui nos foram dados, trouxe a importância de fortalecer essa relação com o Brasil, que tem, acho que, bastante espaço para que possamos crescer até no comércio bilateral, né? Eu indagaria, embaixador Agemar, pela sua exposição e que nós vimos, a Armênia é um país de maioria cristã, né? Mas cercado por países predominantemente muçulmanos, né? Como Turquia, Irã, Azerbaijão. Então, de que forma essa relação pode se tornar delicada com esses países, entre a Armênia e o de maioria cristã? Outro fato que vai e volta, mas de qualquer maneira é sempre questionado, é a questão da relação com o Brasil. O Brasil tem feito doações voltados para a nutrição infantil, quanto ao assentamento de refugiados. Como é que hoje se encontra essa relação, essa ajuda humanitária que o Brasil presta à Armênia? Qual o volume financeiro dessa ajuda? Suriname, embaixador Laudemar, tem uma relação muito mais próxima com o Pará, com o Brasil, que faz fronteira, né? Então, nós estamos bem próximos. O meu estado, o estado do Pará, como o senhor já falou na sua exposição, ele mantém uma relação de ligação por via aérea de duas companhias, a Suriname Airways e a Gol, né? E o Pará recebe constantemente visitas do Suriname para que tenha, inclusive, uma relação comercial, compra no comércio, e nós já tivemos no passado a exportação de alguns produtos fabricados no Pará para o Suriname. Como o embaixador se referiu, a falta de uma linha marítima permanente e com uma frequência definida fez com que isso recrudescesse e hoje praticamente está sem movimento, né? A relação com o Suriname, nós temos aqui a troca bilateral, a ordem de aproximadamente de 30 milhões de dólares americanos, mas muito mais de exportação do que de importação, né? A importação do Brasil, a balança é favorável ao nosso país, mas muito pequena ainda. Então, eu gostaria, na visita que eu tive a alegria de receber o embaixador, da gente poder, tão logo assuma a embaixada, de uma visita ao Pará para que nós possamos fortalecer esse relacionamento. Acho que temos muito a fazer, até porque o Suriname pode ser um ponto de apoio para que possamos atingir o Caribe. E o Pará ele é um estado eminentemente exportador, mas de produtos primários, né? Os nossos minérios são exportados
na forma primária, inclusive, sem nenhuma agregação de valor, para a Ásia, né, para a China e outros produtos nossos. Hoje o Pará tem uma posição privilegiada de ter sido visto, antes tarde do que nunca, senadora Anastasia, como o porto mais favorável para as exportações brasileiras, no sentido de estar o porto mais próximo, tanto da Europa como da América do Norte, como da Ásia agora. Só dobrar a esquina, como a gente diz, atravessar o canal do Panamá, nós estamos de frente para a Ásia. Então, temos que aproveitar essa oportunidade que nós estamos agora sendo porto de escoamento da produção de grãos de Mato Grosso e também já avançando no Pará. Eu quero desejar boa sorte, sucesso, né? O currículo de Vossa Excelência já nos dá essa certeza e que possamos, com a atividade das duas embaixadas, fortalecer os laços com o nosso país. Agradeço ao senador Flecha Ribeiro as suas indagações e passo primeiro ao embaixador Agemar para as suas respostas e depois passarei ao embaixador Laudemar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador, pelas perguntas. Realmente, quando nós vimos ali na questão da localização geopolítica, a questão geopolítica da Armênia, isso vem de longo tempo. Ou seja, é um processo que ele se tornou um pouco mais complexo com a ocupação da Armênia pelo Império Otomano no século XVI. E do século XVI ao século XIX, nós tivemos uma integração da população armênia no sistema otomano, mas sempre na condição de cidadão de segunda classe. E essa que é a questão que sempre impediu a integração completa da comunidade armênia no Império Otomano. Com o final do Império Otomano, com a queda do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, chegou-se a criar o que eles chamam de uma espécie de região autônoma com suas leis próprias, quer dizer, reservando ao governo turco apenas a incumbência de relações exteriores e defesa e dando autonomia completa à região da Armênia original, onde estavam as maiores concentrações de população armênia, que são exatamente a leste da Armênia, a leste da Turquia, no contato ali com a região do Cáucaso. Realmente isso é um desafio. Hoje em dia é um desafio porque o país com o qual a Armênia tem, obviamente a Rússia, né, mas do ponto de vista geográfico exclusivamente, o país com que eles têm a relação mais intensa é com a Geórgia. Quando houve a primeira independência da Armênia, em 1919, eles chegaram a formar uma república transcaucasiana que reuniu os três países, a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. E a capital não era em Tbilisi, era na Geórgia, onde hoje é a capital da Geórgia. Mas essa república transcaucasiana não durou muito tempo, porque, ou seja, o fluxo na região, com a queda do Império Czarista, com a invasão do exército, com a recuperação do exército otomano, então essa primeira... Isso que seria muito importante para viabilizar economicamente uma República Armênia não aconteceu. Hoje em dia continua esse desafio. Eles têm uma relação tensa com a Turquia, né, que seria o ideal. A Turquia, por exemplo, seria uma solução bastante conveniente para a Armênia, porque a Turquia conta com, por exemplo, portos profundos, portos de grande calado para trânsito de mercadorias, mas isso não acontece, isso é um desafio, isso prejudica o desenvolvimento da economia armênia. Ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos o Azerbaijão, com que eles têm ainda um contencioso de Nagorno-Karabakh, que também cria um certo problema. Mas, paradoxalmente, como eu afirmei aqui da primeira vez, eles têm uma excelente
relação com o Irã, que é um país muçulmano e que vem dos tempos pré-muçulmanos, quando os dois países, tanto o Irã como a Armênia, adotaram o zoroastrianismo como religião. Então, eram todos zoroastras, e quando depois a Armênia se tornou um país cristão, né, o primeiro país cristão da história, e o Irã se enveredou, quer dizer, foi conquistado se tornou um país muçulmano. Mas essa relação persa-macedônia, ela é muito cordial, ou seja, não é basicamente essa questão de religião que domina, é mais um problema geopolítico, é um problema que vem da história política desses países, da história da criação, por exemplo, por Stalin do enclave de Nagorno-Karabakh, para simplesmente dar uma região autônoma para uma minoria armênia dentro do território azeri. Então, mas isso é muito delicado, isso é uma questão que está se envolvendo, existe o acordo de Minsk, né, com a Rússia tendo um poder ali decisivo muito grande, que evita que esse conflito se alastre muito. Mas é sempre um desafio. A Armênia, para mim, é um desafio, é um país que, quanto mais eu me informo, mais eu admiro, que é um país que busca a sobrevivência de todas as formas, busca, quer dizer, se estabelecer, busca recuperar a sua identidade como país de uma maneira bastante perseverante, diante de todos esses desafios, diante de todos esses impedimentos. Quanto à questão da ajuda humanitária, sim, o Brasil fez umas contribuições no âmbito da Acnur, das Nações Unidas, para exatamente focado nessa questão do Nagorno-Karabakh, porque nessas regiões houve, depois da independência, deslocamento, houve refugiados, né? Produziram-se refugiados porque os armênios que moravam em território, que viviam em território do Azerbaijão, eles tiveram que foram expulsos, se tornaram refugiados, e o Brasil, então, participou desse esforço de ajuda. Mas essa situação, hoje em dia, está estabilizada e se desenvolve mais no âmbito das Nações Unidas. A participação brasileira é mais no âmbito das Nações Unidas. E o Brasil, obviamente, sempre colabora quando pode, dependendo, naturalmente, da disponibilidade de recursos que nós temos. Muito obrigado, embaixadora Gemar. Passa agora para o embaixador Laudemar, para responder ao eminente senador Flecha Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senador Flecha Ribeiro, muito obrigado por sua pergunta, que realmente é fundamental, sobretudo porque quando nós vemos o fluxo de comércio, sobretudo as exportações brasileiras para o Suriname, embora pequenas, mas diversificadas, os estados brasileiros que aparecem são São Paulo e os estados do Sul. São Paulo com 36%, Rio Grande do Sul com cerca de 27%, e Paraná e Santa Catarina com cerca de 10%. Mas nós não vemos a participação de estados amazônicos, né, dos estados do norte do país. Eu acredito que o trabalho que nós possamos fazer, não só junto a empresários, o setor de turismo, etc., obviamente, terei o maior prazer e espero poder estar no estado do Pará, caso seja aprovado por Vossas Excelências para o cargo de embaixador no Suriname, e também aos outros estados próximos da região norte do país, para tentar identificar oportunidades não só de negócios, mas de cooperação, né? Cooperação em todas as áreas, como nós temos tido. E isso vai de cooperação em defesa, a cooperação técnica, a comércio e cooperação consular. Como o senhor sabe, mais do que eu, foi instalado o Consulado-Geral, foi criado o Consulado-Geral do Suriname em Belém, em 2012, e os consulados, apesar do nome, sobretudo os brasileiros, não cuidam só de assuntos consulares, mas também, cada vez mais, de assuntos comerciais e assuntos de educação, assuntos de cooperação. Então, consulados são, na realidade, uma base para que nós possamos ter uma expansão das relações bilaterais quando não estão próximos das embaixadas. E acredito que nós possamos ter essa interação com o Consulado-Geral do Suriname para tratar essas questões. Eu sei que já houve contatos da Secretaria Estadual de Turismo do Pará com o Suriname. A empresa Citropar Cítricos do Pará já está prestando assistência técnica para
a produção de laranjas no Suriname. Como o senhor sabe, o Suriname praticamente importa tudo do exterior. Então, por que não importar do Brasil? Estamos mais próximos. E como o senhor disse, o Porto de Belém é o porto mais próximo. O senhor mencionou o CARICOM. O Suriname, ao se associar ao Mercosul, uma das razões, uma das motivações do Suriname foi exatamente servir de ponte entre os países do Mercosul, a América do Sul, de que ele faz parte, e o CARICOM, de que ele também faz parte. Então, nós podemos sim utilizar e devemos utilizar cada vez mais o Suriname como plataforma para os outros países membros do CARICOM. O senhor tem absoluta razão em relação a isso. Em relação ao comércio bilateral, para o senhor ver como pequenos movimentos e pequenas cooperações que têm custo muito pequeno para o Brasil, muito reduzido para o Brasil, podem significar grande apoio para países como o Suriname. Nós temos esses acordos, esses ajustes de cooperação na área agrícola com o Suriname, e um dos acordos é a cooperação trilateral com a Nova Zelândia para plantações de arroz em terras altas. E eles estão migrando de arroz asiático para arroz tipo brasileiros, né? Enfim, eu não sei exatamente, não sou técnico como isso é feito, quanto tempo leva. Mas nós temos um acordo de alcance parcial de concessão de preferências tarifárias com o Suriname de até 10 mil toneladas para importação de arroz. Ocorreu só uma vez em 2013, 3.200 toneladas de arroz. Em 2014, 2015, 2016 não aconteceu. Mas neste ano, no primeiro semestre, ocorreu. Então, para o senhor ver o impacto na balança comercial, nós importamos simplesmente cerca de 50 mil dólares do Suriname no ano passado, por conta do fechamento da Sudarpo, não importamos mais alumina. Esse ano, somente com a importação de quase 8 mil toneladas de arroz, já importamos 3 milhões e 200 mil dólares do Suriname, maior nível de importação das últimas 2 décadas. Simplesmente com esse acordo de alcance parcial de preferências tarifárias, que eles querem aumentar de 10 mil para 50 mil. E lógico, como disse inclusive meu colega, meu amigo Gemar, comércio e como toda relação tem que ser ganha-ganha, não é? Nós não podemos só querer exportar e não querer importar. E o fato de nós importarmos mais fará com que o Suriname queira também importar mais do Brasil. E esse é um exemplo claro em que a cooperação técnica e o comércio andaram de mãos dadas para favorecer o nosso comércio bilateral. Muito obrigado. Agradeço, eminente embaixador Aldemar, pelas respostas. Indago o senador Flecha se está satisfeito. Então, o segundo inscrito é o senador Pedro Chaves, a quem passo a palavra para suas indagações aos nossos eminentes embaixadores. Obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senhores embaixadores, nosso bom dia. Inicialmente, dirigir palavras aqui ao nosso embaixador Laudemir Gonçalves de Aguiar, que pretende assumir um cargo realmente no Suriname. Questões sugeridas. Primeiro, considerando que a população surinamesa é de aproximadamente 580 mil pessoas, pode-se considerar expressiva a comunidade brasileira no Suriname, estimada em 15 mil pessoas? Esse o contexto. Indago se o senhor consular, junto à Embaixada de Paramaribo, é suficiente para o atendimento das demandas. Em que medida essa dimensão humana dá o tom do relacionamento bilateral? A segunda pergunta. O acordo marco de associação entre o Mercosul e o Suriname foi assinado na cúpula de Montevidéu, em julho de 2013. Desde então, o que foi feito de concreto para o estreitamento dessa parceria? Terceiro, que notícias Vossa Excelência pode ministrar sobre o plano de recuperação e estabilização da economia surinamesa, que conta com o acompanhamento do FMI? Quarta, quais as prioridades que Vossa Excelência para o período de sua embaixada do Suriname, caso venha a ser aprovado por esta Casa? Essas perguntas para Vossa Excelência. A última, sim.
quais as prioridades que Vossa Excelência vai ter para o período da embaixada no Suriname, caso venha a ser aprovado? Fazer pergunta. Tá. Muito prazer fazer pergunta para o nosso embaixador Agemar de Mendonça Santos, ministro de segunda classe especial para a República da Armênia. As questões são um pouquinho mais longas. Primeiro, Brasil e Armênia estabeleceram relações diplomáticas em 1992. A Embaixada do Brasil em Yerevan foi aberta em 2006. As relações bilaterais têm seu principal esteio na grande comunidade armênia residente no país, estimada em 40 mil pessoas, 25 mil das quais no estado de São Paulo. Os dois países também cooperam em defesa civil. O Brasil realizou doações para projetos voltados à nutrição infantil, ao assentamento de refugiados do conflito Nagorno-Karabakh e à assistência humanitária na Armênia. A Embaixada em Yerevan também tem promovido a cultura brasileira na Armênia, por meio da promoção de concertos, exposições de fotografia e de artes plásticas e mostras de cinema. O Brasil e a Armênia são coprodutores de curta-metragem dedicado à vida de Santos Dumont, intitulado The Old Bird for Brazil. Como se observa, as relações bilaterais entre Brasil e Armênia baseiam-se sobremaneira na dimensão humana e cultural. Nesse sentido, quais as perspectivas de sua gestão na missão daquele país para dinamizar ainda mais essa área de atuação, onde o Brasil é relativamente carente? Segundo, de acordo com o relatório de gestão do embaixador Edson Marinho Duarte, que desempenhou o cargo de embaixador do Brasil na Armênia de 2013 até o presente, a crise econômica na Federação da Rússia, agravada pelas sanções econômicas impostas por muitos países, teve impacto muito forte na economia armênia em 2015. Além de ser o principal mercado para produtos desse país, a Rússia acolhe normalmente 1,5 milhão de trabalhadores armênios, os quais respondem por remessas de divisas que atingiram 1,5 bilhão de dólares em 2014, mas foram drasticamente reduzidos no ano seguinte. Nesse quadro, as importações armênias em geral sofreram forte redução em 2015, em torno de 25%. As vendas brasileiras para o mercado armênio acompanharam em 2015 a tendência geral, porém sofreram queda ainda maior, reduziram em 20,87 milhões, quer dizer, menos dos 46,7% em comparação a 2014. Em 2016, com alguma melhoria das condições econômicas na Rússia, houve recuperação forte das vendas brasileiras para a Armênia, as quais praticamente retornaram aos níveis de 2014, somando 38,5 milhões. Açúcar, fumo e equipamentos mecânicos foram responsáveis por essa recuperação. Carnes que vinham sendo o produto mais exportado para a Armênia tiveram redução das vendas na ordem de 18%. Trata-se, assim, de aspecto conjuntural da Armênia que merece ser bem conhecido, pela diplomacia brasileira. Pergunto, qual a situação atual do relacionamento entre Armênia e Rússia e quais a perspectiva de melhoria e seus reflexos no intercâmbio com o Brasil? Era só isso. Obrigado. Muito obrigado, eminente senador Pedro Chaves. Vossa Excelência está inscrito, mas o senhor quer perguntar agora ou podemos responder? Então, com a palavra, o senador Fernando Bezerra, próximo inscrito para as suas indagações. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na realidade eu não tive o privilégio de poder ouvir aqui as exposições dos nossos embaixadores, mas eu estou muito certo de que os predicados e as qualificações desses representantes do nosso Itamaraty haverão de assegurar um trabalho profíncuo no sentido de dinamizar as relações bilaterais do Brasil com a República do Suriname e do Brasil com a República da Armênia. Portanto, cumprimento a ambos pela designação e desejo pleno sucesso. Mas o que eu queria testemunhar, senhor presidente, é essa disposição, essa vitalidade do meu amigo, o senador Antônio Anastasia. Saiu aqui do plenário do Congresso Nacional às 3 horas da manhã e abriu pontualmente essa reunião
e isso me deixa muito feliz. É sinal de que essa disposição e essa vitalidade pode, de fato, se traduzir em muitas andanças pelo interior de Minas Gerais, pelos meses que se aproximam. Portanto, quero cumprimentar Vossa Excelência. Muito obrigado, eminente senador Fernando Bezerra, cuja generosidade e carinho são dignos de nota, especialmente por esse grande coração pernambucano que tanto nos alegra. Eu queria aproveitar os embaixadores e faço questão de dizê-lo que, ao tempo que governava Minas Gerais, o eminente senador era ministro de Estado e, de fato, foi o ministro que mais ajudou Minas Gerais, mais que os ministros mineiros. Eu falava isso publicamente e, de fato, nós mineiros devemos muito à vossa ação e todos os brasileiros, a sua ação à frente daquela importante pasta da integração nacional e do desenvolvimento regional. Agradeço muitas palavras, porque, de fato, ontem à noite, como sabemos, nós ficamos aqui até tarde e devemos certamente repetir a dose proximamente, porque não terminou a votação. Mas agradeço ao senador Pedro Chaves as suas delegações e passarei logo a palavra primeiro ao embaixador Agemar Mendonça Santos e depois ao embaixador Laudemar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador, pelas perguntas. De fato, o atual embaixador, que está terminando o seu período, realizou um excelente trabalho na área cultural. E excelente, eu digo, porque com uma grande demanda e com cada vez menos dinheiro. Esse é que é o problema, né? Mas eu pretendo continuar com a mesma política e tentar expandir, porque o meu objetivo será envolver cada vez mais essa excelente comunidade armênio-brasileira que nós temos, essa dinâmica comunidade armênio-brasileira, para que possam se envolver nesse intercâmbio cultural. Obviamente, a Armênia, como nós sabemos, é um país que tem grande admiração pela cultura brasileira, sobretudo a música e o cinema. A cultura brasileira e a cultura armênia têm muitas coisas em comum. E eu pretendo, em benefício do Brasil, trabalhar nessa linha, ou seja, buscar sempre oportunidades, porque os eventos culturais geram efeitos multiplicadores muito bons em termos de consolidação da imagem do Brasil num país tão distante como a Armênia. Quanto à questão da crise econômica, de fato, houve uma recuperação da economia russa e essa dependência da Armênia da economia se manifesta de forma bastante relevante quando nós vemos o volume de comércio. O volume de comércio e o volume de transferências, como as transferências unilaterais de imigrantes, ele vai flutuar de acordo com os humores da economia russa. E não é só nesse aspecto, também existe a questão política da estreitíssima relação que o governo da Armênia tem com o governo russo. Como Vossa Excelência sabe, a Rússia tem uma base militar dentro da Armênia e que joga um papel importante para a segurança do país. Essa relação ela será, durante muito tempo, essencial para o desenvolvimento da Armênia. Mas, como eu disse aqui anteriormente, a Armênia é um país que deseja diversificar as suas relações, é um país que tem vontade de se integrar mais ao mundo moderno. O Brasil é uma dessas vias. O Brasil é um país muito querido, como eu digo sempre, para nossa sorte, e graças ao nosso patrono Barão do Rio Branco, o Brasil é um país que não tem inimigos. E é um país, como eu uso até uma analogia médica, é um país que não tem contraindicações. Isso facilita muito ao nosso trabalho. Sempre que nós queremos tomar alguma iniciativa num país como esse que é uma região geopoliticamente tensa, o nosso trabalho sempre é um trabalho que traz, que produz efeitos positivos, né? Então, o meu desejo é exatamente esse, trabalhar no sentido de que a presença do Brasil cresça e se constitua num elemento de distensão para a situação geopolítica da região. O Brasil sempre traz
como nós tivemos agora na missão do Haiti, que nós tivemos esse exemplo, como na questão da nossa missão nas Nações Unidas da Marinha no Mar Mediterrâneo. A presença do Brasil é sempre positiva e é sempre motivo de celebração das populações locais, dos países, e acalma a situação, melhora. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixadora Agemar. Passamos a palavra ao embaixador Laudemar para responder ao senador Pedro Chaves. Muito obrigado, senhor presidente. Se o senhor me permite, eu não sei se cabe fazer isso. Se não couber, eu peço desculpas antecipadamente, mas eu acho que eu falo também, certamente, em nome do meu colega, meu amigo Agemar Santos. Eu queria me juntar às palavras do senador Fernando Bezerra, porque realmente agradecemos o agradecimento à nossa falha, de não ter falado antes do senhor ter iniciado a sessão às 9 horas. Podemos estar aqui para participar da sabatina e responder às senhoras senadoras e senhores senadores. Agradeço muito. Em relação às perguntas do excelentíssimo senador Pedro Chaves, as suas perguntas já indicam as prioridades do nosso trabalho. Como eu tive a oportunidade de resumidamente apresentar nas minhas palavras iniciais, 4 são os pontos aos quais eu daria mais atenção, sem, evidentemente, fugir aos demais assuntos da agenda bilateral e, eventualmente, regional, em que a Embaixada do Brasil venha a ser chamada a participar, caso eu seja aprovado para ser embaixador no Suriname. E uma das prioridades do Itamaraty tem sido cada vez mais a assistência aos brasileiros no exterior. Nós não apenas ampliamos a rede consular e a rede de embaixadas brasileiras com setores consular nos últimos anos, mas foram dados mais recursos e mais recursos, sobretudo humanos, para tratar desses assuntos. E a Embaixada em Paramaribo não é uma exceção nesse caso. Você poderia lhe dar dois exemplos. O meu antecessor, exatamente pelo aumento do número de brasileiros no Suriname, ao qual o senhor fez menção, de entre 15 mil e 30 mil, é difícil de estimar, quando chegavam à embaixada em Paramaribo, faziam filas, ficavam do lado de fora para serem atendidos. E com a compreensão do Ministério das Relações Exteriores e a gestão do meu antecessor, o embaixador Marcelo Baumbach, foi aumentado o número de pessoas, o dobrado o número de quichês, melhorada a recepção e atendimento aos brasileiros e também surinameses que se dirigem ao setor consular, e hoje todos os documentos são entregues no mesmo dia. E não há mais filas. Há um setor de espera dentro da embaixada, ninguém mais fica do lado de fora, tudo é feito da forma mais expedida. Além disso, foi instituído, por instrução do Itamaraty, consulados itinerantes pelo Suriname, sobretudo porque a maioria dos brasileiros garimpeiros não estão em Paramaribo, estão em regiões mais remotas, sobretudo em regiões de mineração, de garimpo, próximas à fronteira da Guiana Francesa, como Albina, e esses consulados itinerantes funcionaram para solucionar ou tentar solucionar problemas dos brasileiros em relação à documentação, em relação a certidões e, obviamente, apoio consular também, que não é só de feitura de documentos, como os senhores sabem. Esses consulados itinerantes funcionaram até 2014 e uma das minhas prioridades com o apoio do Itamaraty, enfim, obviamente, é de retomar esses consulados itinerantes para tentar solucionar ao máximo os problemas desses brasileiros que não podem se dirigir a Paramaribo. Além disso, como eu mencionei, há agora esse acordo de cooperação de transferência de presos, o que também ajudará essa situação específica dos 35 detidos hoje no Suriname e tentar retomar a negociação desse acordo de regularização migratória entre o Brasil e o Suriname. Como o meu colega Agemar disse, nós temos muita criatividade
Recursos são escassos, mas acho que todos têm muito boa vontade, não só nós, mas todas as equipes dessas embaixadas, de arregaçar as mangas e trabalhar muito em prol, sobretudo, dos brasileiros no exterior. Em relação à parte comercial, o senhor também tocou no ponto fundamental. Não podemos ter uma balança comercial tão reduzida com o Suriname, não é? De cerca de 27 milhões no ano passado. Esse ano, no primeiro, de janeiro a julho, chegamos a quase 16 milhões. Talvez tenhamos um comércio um pouco mais elevado que no ano passado, mas é um comércio extremamente reduzido para a proximidade que temos com o Suriname. Como eu disse, em relação às exportações surinamesas para o Brasil, teremos esse pico, que espero seja mantido e ampliado, de importação de arroz para o Brasil, que está chegando próximo da marca das 10 mil toneladas previstas no acordo de preferência tarifária, de alcance parcial de preferências tarifárias. Eles já nos pediram, em julho passado, que isso fosse aumentado para 50 mil, e eu acredito que eu seria favorável, obviamente não depende de mim, a essa ampliação para que nós, ao aumentarmos o fluxo de importações do Suriname, nós possamos também aumentar e diversificar ainda mais as exportações brasileiras para o país. Usando, como eu expliquei para o excelentíssimo senador Flecha Ribeiro, o Suriname, ver o Suriname não só como Suriname, dentro da importância estratégica, geoestratégica que ele tem no nosso continente, mas como plataforma para o CARICOM, a partir desde 2013, como o senhor mesmo mencionou, da sua associação ao Mercosul, porque é desejo do Suriname servir como uma ponte entre esses dois blocos. Em relação à estabilização da economia, creio, espero não estar errado, que foi suspenso o acordo com o FMI por iniciativa do governo do Suriname recentemente, e muito a ver com as exigências que o FMI fazia de ajuste que seriam, talvez socialmente, o governo do Suriname tenha classificado de impossíveis de serem realizadas. Então, se não me engano, e eu peço desculpas a Vossa Excelência se por acaso estiver errado, creio que não está mais em vigor o acordo com o FMI a partir desse semestre. Mas, obviamente, tanto o Brasil quanto o Suriname estão numa situação de recuperação econômica nos últimos anos. Nada é para sempre, graças a Deus. Esperamos que tanto o Brasil quanto o Suriname melhorem a sua situação econômica e que, com o apoio da embaixada, das entidades, dos órgãos públicos e, sobretudo, do empresariado, isso é absolutamente fundamental, como também disse meu colega Agemar, sem o empresariado, sem iniciativa privada, pouco se pode fazer. Nós temos que trabalhar sempre de mãos dadas, procurando identificar oportunidades como há. E os desafios que nós temos são exatamente o do transporte, e como disse o excelentíssimo senador Flecha Ribeiro, o Porto de Belém está aí, para que nós possamos utilizá-lo, recriar uma linha marítima para o Suriname e o CARICOM. Temos a empresa aérea Gol, que reduziu as tarifas aéreas, pode ampliar o turismo de lado a lado entre os dois países e também, quem sabe, com o maior afluxo de comércio, serem criadas novas, aumentar o fluxo das linhas aéreas entre os dois países. Muito obrigado. Agradeço ao embaixador Laudemar as respostas, indago ao senador Pedro Chaves se responder satisfeito. Tomo, então, a liberdade agora, senhores embaixadores, de fazerem alguns questionamentos também por parte dessa presidência. Mas, antes disso, agradecendo as palavras do embaixador Laudemar, esclareço que o nosso presidente da comissão, o presidente Collor de Mello, ele tem a pontualidade como característica básica. Exatamente, 8h50, ele senta e às 9h em ponto começa a reunião. Então, evidentemente, que na sua ausência hoje, emissão oficial ao Haiti, até aqui mencionado, já que hoje parece, ou amanhã, é a data de encerramento, salvo engano, hoje, a data de encerramento da missão, e ele está acompanhando a convite do governo brasileiro e me pediu que eu representasse aqui, então é claro que eu tenho de manter a mesma característica e a mesma pontualidade prussiana do presidente Collor. Então, desse modo, eu tomo a liberdade de fazer aqui também uma questão a cada um dos nossos eminentes abastinados,
Dirigindo-me, em primeiro lugar, ao embaixador Agemar, que apresentou de modo muito claro a situação na Armênia. Senhor embaixador, como disse há pouco Vossa Excelência, aquela região é uma região muito explosiva. O Cáucaso, a semelhança dos Balcãs, são duas regiões do mundo que deram origem até a muitas guerras, tanto regionais quanto até de maior alcance. E, desse modo, essa tensão própria da região, ela continua, ora menos, ora mais. Vossa Excelência percebe que agora, até mesmo ali muito próximo, na Crimeia, nós tivemos um grave problema entre a Rússia e a Ucrânia, e está muito próximo ao Cáucaso, onde está a Armênia. E, nesse meio tempo, a Armênia, naturalmente, como Vossa Excelência bem colocou, as suas pretensões de ser considerada quase como nação europeia, até pelo perfil da sua população, se choca um pouco com o perfil de russificação e, é claro, as diretrizes que também Vossa Excelência coloca do governo russo, que cria uma comunidade euroasiática econômica para se contrapor à comunidade europeia. Então, desse modo, a indagação seria, a Vossa Excelência, que a Armênia aderiu à comunidade euroasiática, mas fez também acordo com a comunidade europeia, que ela tenta, naturalmente, se beneficiar dos dois, o que está correta. Mas, pela sua posição geográfica colocada no bojo, digamos assim, da influência maior da Rússia e dos seus vizinhos ali, tanto o Irã quanto a Turquia, e com as dificuldades que tem, Vossa Excelência acredita que ela tem condições, do passar dos anos, claro que seria uma indagação mais prospectiva, de conseguir esse processo de europeização, do qual aparentemente ela pretende, mercê até do perfil da sua população ocidental, cristã, uma presença de uma comunidade armênia espalhada pelo mundo afora, não só no Brasil, mas imensa na Europa e nos Estados Unidos, para permitir de fato que ela consiga econômica, social e politicamente ter uma inserção mais ao Ocidente do que ao Oriente, não é? Isso dentro daquela visão de que a Rússia mantém-se como uma nação europeia, evidentemente, mas considerada como com traços culturais mais próximos ao Oriente. Então, é uma indagação que faria o eminente embaixador Agemar e perguntaria também ao embaixador Laudemar, que vai ao Suriname, uma nação tão próxima, irmã e tão diferente da Armênia. Nós estamos comentando aqui, embaixador Bezerra, um país milenar, onde está a Arca de Noé, de acordo com alguns, do Monte Ararat, e aqui na República do Suriname, um país que não tem 40 anos de independência, antiga colônia dos Países Baixos, da Holanda. Em razão da nossa fronteira e da questão do garimpo, a pergunta que vai é exatamente em relação à questão da ilegalidade de atividade e da situação dos brasileiros lá, que Vossa Excelência também já abordou, e evidentemente é algo que preocupa, até do ponto de vista da segurança nacional brasileira, porque apesar da fronteira não ser uma fronteira seca, porque ela é inacessível, inexpugnável, por ser uma fronteira de uma reserva florestal, nós sabemos que hoje nem sempre isso é um impedimento para que haja ali um tipo de passagem. E por outra indagação que faço, é a questão da Venezuela, vizinha da região, que atravessa uma grave crise política, econômica e social, e se essa crise da Venezuela, que já tem problemas com a Guiana, inclusive problemas fronteiriços do Esequibo, se isso também, qual seria a situação do Suriname em relação à Venezuela, que é um dos temas que mais preocupam essa comissão, exatamente o tema da Venezuela, que todas as reuniões nós temos aqui debate sobre esse assunto. São as duas indagações que submeto aos nossos eminentes embaixadores. Embaixadora Agemar, desculpe. Senhor presidente, muito obrigado. Interessante questão, interessante indagação. De fato, aquela região é uma região, como eu digo sempre, desafiadora, né? É uma região que está se desenvolvendo num ambiente de pressões geopolíticas bastante significativas. Fazendo uma referência à antiguidade da Armênia, como Vossa Excelência bem levantou aqui, reza a lenda que o fundador da Armênia ancestral teria sido um tataraneto de Noé. Então, é algo que é um país bastante antigo, né? Mas existe uma coisa interessante acontecendo hoje na Armênia, que é a geração nova, a geração que eu chamaria de europeizada, porque até um passado recente, não é uma questão, é uma questão da região, inclusive, né? As famílias viviam todas juntas, né? Viviam a casa do avô, da avó, dos filhos, né? Todos no mesmo lugar. É a tradição da região. E a nova geração que está vindo, ela é como na Europa Ocidental.
Quer dizer, os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho, essa menção que eu fiz aqui à tecnologia da informação, essa juventude, ela quer modernizar o país, ela quer se modernizar, ela não quer viver dentro do esquema, ela quer as liberdades que existem na Europa Ocidental. Existe já um grande número de jovens que está estudando e vivendo na Europa Ocidental e que voltam. E quando voltam, eles trazem essas ideias modernizadoras. Claro que esse processo é de gerações, né? Quer dizer, a próxima geração que vai assumir o poder na Armênia, que vai gerir o país daqui a 20 anos, é essa geração de agora. É essa geração de jovens que querem modernizar, e sair daquele molde cultural da região. O molde querem transitar para uma situação compatível que nós chamamos hoje de mundo moderno, de mundo globalizado. Então, esse vai ser um desafio, porque, obviamente, eles vivem nesse balanço. Né? Eles têm que realmente... A relação com a Rússia é estratégica do ponto de vista, é fundamentalmente estratégica, não tem como sair dessa era. E, ao mesmo tempo, existe essa nova geração que está chegando, que está voltando, que está trazendo novas ideias, já não moram mais com os pais, já estão todos morando sozinhos, como num país moderno, como num país avançado, e que não presta atenção às tradições, não presta atenção ao passado, eles olham para o futuro. Então, agora, esse futuro, ele bate... ele vai de encontro à realidade geopolítica do país. Isso é um desafio. Isso já seria fazer premonições aqui. Eu não posso saber o que vai acontecer daqui a 20 anos num país como a Armênia, com essa juventude dinâmica, A Armênia é uma democracia. É uma democracia com parlamento, com oposição, com eleições, tem todos os instrumentos de uma moderna democracia ocidental. Com o presidente, com as eleitos, e uma juventude dinâmica. Como isso o que vai acontecer no futuro, no momento em que essa juventude for, quer dizer, criar um país moderno diante da realidade geopolítica, aí eu não consigo responder, Vossa Excelência. Muito obrigado, embaixador Gemar. Passo agora ao embaixador Laudemar para a sua posição. Muito obrigado, senhor presidente. Em relação aos brasileiros, como eu disse, obviamente nós temos um trabalho de tratamento dos brasileiros que já existem no Suriname, e esse deve ser cada vez mais frequente, mais próximo, exatamente por não está a maioria em Paramaribo, embora haja pequenos comerciantes, etc., e profissionais, tanto homens quanto mulheres, em Paramaribo, mas a maior parte se encontra efetivamente nesses garimpos longe de Paramaribo. Então, como eu expliquei aos excelentíssimas senhoras senadoras e senhores senadores, e em resposta às perguntas do excelentíssimo senador Pedro Chaves e excelentíssimo senador Flecha Ribeiro, é fundamental que nós prestemos assistência constante, estejamos abertos. Não só por meio, inclusive, do programa de rádio que nós temos 2 vezes por semana numa das principais rádios do Suriname, para dar informações, para mantê-los informados sobre tudo que nós fazemos, no que nós podemos auxiliá-los e apoiá-los, estando eles longe. Em instituir, se possível, temos que ter um Facebook da Embaixada para também, obviamente, dar mais informações. Isso, tenho dúvidas o alcance disso em áreas de garimpo, mas, de qualquer forma, numa comunidade cada vez mais tecnológica, nós temos que pensar nessa área também. De visitas mais frequentes às prisões do Suriname e, como eu havia dito, de instituir com maior frequência esses consulados itinerantes. É fundamental que nós saibamos quais os problemas que eles estão enfrentando e tentar resolver, na medida do possível, que não é só em relação a eles, mas também em relação às suas famílias, quando vêm com suas famílias. E uma atitude preventiva, que já vem sendo a atuação do Itamaraty, não só em relação às instruções dadas às nossas embaixadas, aos nossos consulados, mas da própria
do próprio funcionamento dos consulados e o setor consular da Embaixada em Paramaribo não foge à regra de prevenção. Quer dizer, hoje o preço do ouro está baixo, então há uma estimativa de entre 15 e 30 mil brasileiros no Suriname. Sim, mas e se o preço do ouro aumentar e voltarmos a ter 40 ou 50 ou mais brasileiros no Suriname? Então, nós temos que pensar em como prevenir e em trabalhar junto com a adjudância da Polícia Federal para tentar resolver ou, pelo menos, encaminhar esses assuntos. A adjudância da Polícia Federal é fundamental, não só no contato conosco, mas também com autoridades policiais do Suriname, com a Interpol e com o Consulado Geral do Suriname em Belém, dado que o principal volume de garimpeiros brasileiros que vão trabalhar em garimpo vem do Maranhão, do Pará, do Amapá, nós podemos ter um trabalho de inteligência de como fazemos frente quando virmos, por exemplo, que esteja aumentando o número de brasileiros. E como faremos? Trataremos isso só de forma consular, trataremos só como assistência a brasileiros, trataremos juntamente com um viés policial. Isso tudo temos que trabalhar junto e, por isso, a importância dessa adjudância da Polícia Federal na Embaixada no Suriname. Em relação à Venezuela, o Suriname, sobretudo com a eleição do presidente Bouterse em 2010 e a reeleição em 2015, procurou se aproximar mais dos países do entorno da região. Então, o Suriname não tem problemas nem com o Brasil, nem com a Venezuela, é amigo do Brasil e é amigo da Venezuela. E o tratamento dessa questão, como o senhor sabe melhor que eu, não é tratado bilateralmente, mas, obviamente, a importância da sua pergunta, dado que isso poderia ter consequências, enfim, domésticas para o Suriname, mas tanto quanto eu conheço, ao contrário, o relacionamento é muito bom, da mesma forma que é bom com o Brasil. Obrigado. Obrigado, embaixador Aldemar. Para as suas indagações, o senador Lazia Martins. Com a palavra, eminente senador. Obrigado, presidente Antônio Anastasia. Não sei se Vossa Excelência já explicou aos nossos eminentes convidados que hoje é um dia de exceção com relação à concorrência de integrantes da comissão, porque tivemos uma sessão conjunta do Congresso até 3h30 da madrugada para a votação da nova meta fiscal. Daí porque os nossos colegas estão exaustos e grande parte não apareceu. Então, nós estamos agora à caça de um senador para termos o quórum legal para votar. Apenas um. Então, os integrantes da comissão andam às voltas aí para todos os lados à busca de mais um senador. E, enquanto isso, nós vamos conversando. E eu também me desculpo por ter chegado um pouco atrasado, mas eu não sei, presidente, saudando os nossos dois convidados, embaixadores Agemar e Laudemar, me parece que foi o embaixador Laudemar que chegou lá no meu gabinete e disse: é uma nova dupla de cantores sertanejos. Quer dizer que o bom humor é o que não falta. Né? Vão levar bom humor para o Suriname e para a Armênia. Mas não sei se já houve um questionamento sobre uma hipótese na intensidade desse relacionamento com o Suriname do Brasil, se já houve alguma abordagem quanto à possibilidade de repente, termos o Suriname integrado ao Mercosul. Já houve essa questão? Sim. Bom, então, como eu não tive a oportunidade de ouvir, é uma hipótese, não é? Então, gostaria de ouvir a opinião do embaixador Laudemar, não é? E com relação ao embaixador Agemar, que está indo para a Armênia, também não pude acompanhar o que aquele país oferece para o Brasil em termos de intercâmbio comercial. São as duas perguntas que me permito formular.
Muito obrigado, eminente senador Lazier. E eu, de fato, expliquei, desde a abertura dos trabalhos, a situação um pouco atípica dessa data, até porque, além da questão de ontem à noite, tanto o presidente quanto o vice-presidente da comissão estão em missão oficial fora do país. Então, o quórum já está baixo, como também a senadora Ana Amélia, vossa conterrânea, que se encontra em viagem oficial à República de Taiwan. Então, vários estão fora do país, então, acrescido com o problema de ontem, nós aguardamos agora mais um único senador para votar e atingimos o quórum necessário. Mas eu passo, então, as indagações do senador Lazier, como sempre, muito procedentes e bem feitas. Primeiro, o embaixador Agemar. Muito obrigado, senhor presidente. Senador, muito obrigado a Vossa Excelência. Eu gostaria de... Tem a impressão de que agora fechamos o quórum, né? Isso. Então, fechamos o quórum. O Rio Grande do Norte chega para nos salvar. Quer dizer, dos Rio Grandes, os nossos embaixadores não podem se queixar. Informa a secretaria que ainda falta mais um, porque como são 19, não 17, como eu imaginava, então nós ainda estamos à caça de mais um. Enquanto isso, o embaixador Agemar vai respondendo. Muito obrigado a Vossa Excelência por essa pergunta. Como eu já tinha mencionado aqui anteriormente, a questão do comércio com a Armênia, ele veio evoluindo, ele ainda é modesto. Nós temos um comércio na faixa de 36, 38 milhões de menos de 40 milhões de dólares, mas que vem crescendo desde a abertura da nossa embaixada em Erevan. É natural que, obviamente, as exportações brasileiras sejam 95% desse comércio. E o meu objetivo, quando eu tiver, quer dizer, caso Vossa Excelência aprove o meu nome, será o de buscar criar missões empresariais à Armênia para que os empresários do Brasil e da Armênia se encontrem e possam diversificar um pouco aumentar a nossa pauta comercial. Obviamente que a Armênia tem alguns problemas, é um país de 3 milhões de habitantes, é um país com uma renda média de consumo razoável e que há espaço para crescimento do comércio. O que, a meu ver, falta é uma integração maior entre os empresários da Armênia e os empresários do Brasil. Mesmo com as dificuldades de caráter logístico que existem na Armênia, porque basicamente o comércio se dá pela Geórgia, por 2 portos da Geórgia, da República da Geórgia, existe espaço para crescimento desse comércio, existe espaço para diversificação desse comércio, tanto como na importação de produtos armênios pelo Brasil, que eu acho que há potencial, como na exportação de nossos produtos para a Armênia. Muito obrigado. Muito obrigado, eminente embaixador Agemar. Passamos agora ao embaixador Laudemar e com a chegada do eminente senador Zé Medeiros atingimos o quórum necessário. Para a sua resposta ao senador Lazier, o embaixador Laudemar. Excelentíssimo senhor senador Lazier Martins, novamente, não sabendo se estou sendo impróprio ou não, eu agradeci ao presidente, senador Antônio Anastasia, mas não podia deixar de agradecer aos senhores senadores e senhoras senadoras que estão aqui participando dessa sessão, tendo em vista o que aconteceu, terem estado até ontem de madrugada. Então, mais uma vez, nosso agradecimento pela presença das senhoras senadoras e senhores senadores aqui para nos prestigiar e para nos avaliarem. Muito obrigado. Em relação à sua pergunta sobre o Mercosul, confirmando que o Suriname é membro associado do Mercosul desde 2013, foi feito durante uma reunião em Montevidéu. E como eu mencionei ao embaixador, ao excelentíssimo senador Pedro Chaves, a ideia é não ver o Suriname como apenas um país isolado ainda que próximo do Brasil e geopoliticamente importante, mas como uma plataforma dentro do CARICOM.
de forma que é importante, sim, essa associação do Mercosul, porque o próprio Suriname se associou ao Mercosul para servir como ponte entre o CARICOM e o Mercosul. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Laudemar. Não havendo mais indagações e inscritos, indago se todos os senhores senadores e senadores já votaram. Desse modo, declaro que a votação está encerrada. Passando à apuração, eu consulto as senhoras senadoras e senhores senadores se podemos continuar a reunião aberta para fazer a apuração da votação dos embaixadores, como tem sido prático nas nossas reuniões. As senhoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Solicito desse modo a Secretaria que proceda à apuração em sessão aberta. Resultado. Comunico a Vossa Excelência o resultado. O senhor Egemar de Mendonça Santos, indicado para a Embaixada do Brasil na República da Armênia, foi aprovado por 9 votos sim. Está aprovado. O senhor Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, indicado para o Embaixador da República do Suriname, foi aprovado por 10 votos sim. Também está aprovado. Agradeço a presença dos indicados e manifesto meus cumprimentos, desejando-lhes êxito nas suas missões e a certeza e a confiança de que vão representar muito bem o Brasil nas duas nações amigas da Armênia e do Suriname. Muito obrigado. Meia correria, mas conseguimos hora exata. Vamos agora à segunda parte da reunião, a parte deliberativa da pauta. Item 1, mensagem número 50, 2017, não terminativo, submete à apreciação do Senado Federal de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição Federal e com o artigo 39, combinado com o artigo 46 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, a escolha do senhor André Luiz Azevedo dos Santos, ministro de segunda classe da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática do Congo. Autoria, Presidente da República, relatoria, senador Lezia Martins. Relatório, pronto para deliberação. Observação, nessa reunião ocorrerá a leitura do relatório, nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Conceda a palavra ao eminente senhor senador Lezia Martins para proferir o seu relatório. Obrigado, presidente. Eu vou apresentar uma leitura resumida, porque está na internet o relatório. Então, de fato, é submetida ao exame desta Casa a indicação que o presidente da República faz do senhor André Luiz Azevedo dos Santos, ministro de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério de Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática do Congo. O senhor André Luiz Azevedo dos Santos, nascido em 16 de setembro de 1961, na cidade de São Paulo, capital, é filho de Robiran José dos Santos e Ana Elvira de Azevedo dos Santos. Concluiu a graduação em Pedagogia pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, em 1983, e em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 1989. No Instituto Rio Branco, frequentou o curso de preparação para a carreira diplomática no ano de 1992. André Luiz Azevedo dos Santos tornou-se terceiro secretário em 93, segundo secretário em 98 e primeiro secretário em 2005. Por merecimento, chegou a conselheiro em 2008 e a ministro de segunda classe em 2014. O indicado desempenhou em sua carreira várias funções, com destaque para as seguintes: vice-cônsul e cônsul adjunto do Consulado-Geral em Miami, 97 a 2000. Primeiro secretário e ministro conselheiro comissionado na Embaixada de Abuja, 2006 a 2009. Cônsul-geral adjunto no Consulado-Geral em Paris, 2009 a 2011. Ministro conselheiro comissionado na Embaixada em Riad, 2011 a 2013. E embaixador
na Monróvia desde 2013. Em 97 foi agraciado com a Ordem ao Mérito na Itália, no grau de conselheiro. No mais, eu acho que é um retrospecto bastante alentado e muito qualificado do histórico do nosso indicado para a República Democrática do Congo. Então, resumidamente, senhor presidente, era isso que eu entendo poderia ser acentuado aqui. Muito obrigado, senador Lazia Martins. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, fica concedida vista coletiva, nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Deliberação da ata da reunião anterior. Proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Dando seguimento ao nosso ciclo de debates, denominado Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras, convoco as senhoras senadoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião, dia 4 de setembro, segunda-feira, às 18 horas, desse plenário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quando realizaremos o 11º painel de debates sobre o tema Mercosul, 25 anos depois, para onde caminha a integração sul-americana. Para dispor de debater o tema, teremos como convidados o embaixador José Botafogo Gonçalves, o professor Luiz Afonso Sena, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Alcides Costa Vaz, da Universidade de Brasília. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião e agradeço sobremaneira a presença de todos. Muito obrigado. Muito bem, foi sorte nossa, fechou tudo.